Bom, Jacó, em primeiro lugar, obrigado por ter aceito o convite, né, para participar desse projeto, Memória das Ciências Sociais, que, enfim, como eu expliquei, tem por objetivo constituir um acervo a ser disponibilizado publicamente, né, pelo nosso site, sobre trajetórias de cientistas sociais no Brasil. Então, bom, gostaria de começar pedindo para você falar um pouco da sua, enfim, infância, família, né, essa vivência antes da universidade ainda, onde é que você nasceu, seus pais. Eu sou filho de imigrantes em São Paulo, né? Meu pai era baiano, migrou para São Paulo no final dos anos 40 e minha mãe era colona de origem italiana, numa fazenda de café no interior de São Paulo e também migrou para São Paulo na década de 20. Eles moravam na Moca, uma região industrial de São Paulo, né? Que foi onde eu nasci e me criei. Seu pai fazia o quê? Meu pai ele era motorista de ônibus e minha mãe era operária têxtil. Ela foi operária têxtil há muito tempo, depois ela virou costureira e foi assim até quanto ela pôde trabalhar. Uma família de classe trabalhadora. Família de classe trabalhadora, né? Isso inclusive dá para entender um pouco minha área de pesquisa. Né? E você estudou em escola pública? Estudei em escola pública, né, no segundo grau, até o segundo grau, e depois eu fui para a Escola de Sociologia e Política, em São Paulo. Mas o teu interesse por ciências sociais surgiu como? Rapaz, eu sempre gostei da área de história e literatura, né? Eu gostava muito disso, apesar de não ter uma família intelectual em casa, muito pelo contrário, né? Meus pais tinham formação nem primária, né? Mas a partir da escola, sabe, a leitura que a escola colocava em termos de livros, de literatura, e na disciplina História tinha você tinha que ler uma vez por semana um jornal, que era uma coisa que foi me colocando, porque na minha casa ninguém lia nada. Né? Eu comecei a gostar muito de política, muito de questões sociais de uma forma geral, né? E fui tentando, quando terminou o ginásio na época, no colegial, eu queria fazer o tal do clássico que existia. Só que o ano que eu entrei acabou. O científico. Ficou tudo científico, ficou nada. Ficou um chamado colegial que era um nada. Foi o ano que começou. E realmente eu não me identificava com nada. Mas tudo bem, terminei. E aí tinha uma coisa assim objetiva, o que eu ia fazer? Eu comecei a descobrir um pouco a sociologia, mas tinha uma questão prática, né, que eram as condições objetivas de existência. Eu ia fazer o que com a sociologia? Então eu já trabalhava, né, desde 16 anos eu trabalhava, comecei como office boy no banco, mas fiquei no departamento pessoal, de recursos humanos, essas coisas. Eu comecei a ver, bem, vou fazer alguma coisa nessa área, né? Porque eu não tinha muito noção, porque sociologia, eu não via o que fazer com sociologia, né? Aí eu comecei a fazer psicologia, pensando em ir para a área de organizacional. Onde? Em São Bernardo do Campo, na Metodista, né? Mas eu fiz um primeiro ano que na época era um basicão, e o basicão era de ciências sociais. Eu falei, não, isso aqui não vai dar certo. Aí no mesmo ano eu prestei escola de sociologia, né? E fui para lá. Você fez entre 76 e 79, né? Isso. Como é que foi o curso? O que era? Rapaz, a escola de sociologia era uma coisa assim... Eu curti muito a sociologia, mas ela era um caos absoluto. Ela estava numa crise, assim, ela estava sobrevivendo, sabe Deus como. Eu não sei como aquela escola sobrevivia, porque os alunos achavam que ela era pública, que tinha uma história que ela era uma instituição complementada à Universidade de São Paulo, uma coisa feita nos anos 40, alguma coisa desse tipo. Então todo mundo achava que ela era pública, então a priori, por uma questão de princípio, não se pagava a escola. Então realmente eu não sei como a escola funcionava. Mas era muito
muito assim, agitada, muito animada, culturalmente, politicamente, num contexto de abertura política, né? E assim, era incrível, porque às vezes o quarteirão da Escola de Sociologia e Política, não sei se você conhece, é no centro de São Paulo, hoje já ela mudou bastante, mas era uma casa, do tempo lá do início do século, no centro de São Paulo, e às vezes a polícia fechava o quarteirão como se a escola fosse uma ameaça assim, ao regime militar de uma forma absoluta, né? E era muito animado. Então eu me envolvi muito na escola. Embora sim, era greve contra a professora, era greve contra a direção, era greve contra tudo, entendeu? Então foi assim, digamos assim, um período relativamente caótico. E você lembra de algum professor que te marcou? Sim, o professor Kabengele Munanga, da antropologia, que até hoje eu brinco com ele, que ele foi meu padrinho, né? Eu fui aluno dele no segundo ano. E ele falou, não, vamos continuar, você tem que fazer uma pós-graduação. E até hoje ele se considera um pouco o meu padrinho, né? Eu também, eu gosto muito dele. Você tinha alguma atuação política nesse período ou só no movimento? Não, rapaz, porque tem uma coisa, eu brinco que eu morava fora do eixo Elizabeth Rubinstein de São Paulo, né? Tipo, o eixo Pinheiros, Vila Mariana, essas coisas tudo. Eu morava na Moca, então era um bairro operário. E a questão da militância operária nesse período tinha sido totalmente desbaratada, né? E minha família tem uma fortemente operária, né, na Moca, mas era aquele pessoal que, digamos, fugia ao estereótipo do modelo nosso de uma classe operária, militante, né, consciente politicamente. Pelo contrário, você tinha outras coisas. Meu pai, por exemplo, ele estava sempre no sindicato, mas aquele sindicato populista dos anos 80, meu pai era janista, essas coisas. Então era uma outra coisa. A Escola de Sociologia Política, para mim, abriu esses horizontes, percebe? Porque eu tinha até vontade, né? Eu via as coisas, que nos anos 74, 75, você conseguia, né? Via jornalzinhos alternativos, você tinha uma informação disso, uma informação daquilo, né? Mas eu até queria militar, mas eu não sabia como, porque o meio que eu vinha era outro, isso era meio difícil de acesso. A sociologia política não, você tinha todo mundo militava em alguma coisa, todo mundo agitava de um jeito ou de outro. Então me abriu muito os horizontes. E o mestrado você vai fazer já logo depois que se forma? É no ano seguinte. Na PUC de São Paulo. Que também é uma coisa assim, mas aí eu já vou estar sociologizando minha trajetória. Então você faça esses descontos, né? Uma questão muito prática, né? A tua origem de classe, eu acho que te leva para algumas opções. E para mim, por exemplo, por que eu não fui para a USP de São Paulo? Né? Era longe, eu trabalhava. A PUC de São Paulo tinha a mesma coisa. A USP na época era tutorial para você entrar na pós-graduação. E a PUC você fazia uma prova. Né? Então foi uma questão muito prática. Né? E eu estava trabalhando no centro e tal, então continuei. Você continuava trabalhando em banco? Não. Eu consegui, quando eu entrei na Escola de Sociologia e Política, eu me dei conta, vi meus colegas, que eu podia ganhar a mesma coisa trabalhando em alguns estágios, em alguns trabalhos, meio período, coisas desse tipo. Então eu comecei a fazer isso. Eu contava carro naquela operação Origem e Destino do metrô de São Paulo, em 1978, 77, eu fazia isso. E depois comecei a pegar aulas no estado, porque não tinha professor substituto para a área de história, geografia, educação moral e cívica, organização política e social, entendeu? Aí me virava desse jeito. E ganhava muito mais do que o banco e tinha, para um garoto,
Era muito mais interessante. Né? Morava com seus pais ainda? Morava com meus pais. E o mestrado em Ciências Sociais? Mas eu comecei na PUC, né, no primeiro ano, era meio pesado, porque a PUC era paga. Aí eu consegui uma bolsa no segundo semestre, mas mesmo assim eu tinha que pagar. Mas aí eu dava aula, então eu reduzi o número de aulas. Né? No primeiro ano, para você ter uma ideia, eu dava 40 aulas por semana e fazia o mestrado à tarde. Então eu fazia assim, uma disciplina, era uma coisa meio maluca, né? Porque na época eu morava na Moca, eu dava aula no Canindé, no centro de São Paulo, depois na periferia de São Paulo, na Vila Califórnia, fronteira com São Caetano do Sul. Então era meio barra pesada, né? Era meio 6 da manhã à meia-noite, né? Mas no segundo semestre eu consegui uma bolsa, aí eu reduzi as aulas, não parei, mas comecei a poder fazer normalmente as disciplinas com mais tranquilidade. Certo? E aí eu prestei concurso na Federal da Paraíba. Mas isso ainda no mestrado, antes de Ainda no mestrado. Não, na realidade foi o seguinte, eu comecei a fazer o mestrado foi em 1980. Tá? Em 1981, por sugestão de uma colega minha da PUC, que foi para o Acre, eu mandei meu currículo para o Acre e me aceitaram. Só que queriam que eu fosse ainda quando eu estava fazendo os créditos. Isso aí, eu tinha uma certa clareza que, poxa, se eu largasse os créditos, para voltar ia ser meio complicado, ainda mais indo para o Acre. Naquela época. Aí eu falei se isso era mais ou menos setembro, eu falei se podia esperar que eu em dezembro, né? Mas eles não podiam. Então eu desisti do Acre e fiquei sabendo de um concurso na Universidade Federal da Paraíba no final desse ano. Eu fazia uma disciplina na Unicamp, de Sociologia Rural, e eu falei com esse colega meu, que era da Paraíba, que fazia mestrado também comigo. Ele me recebeu na casa dele lá e eu fui fazer o concurso no final de 81. Você era graduado, mestrando. Graduado. Isso mudou muito, né, Jacó? Porque nessa época você podia ser professor universitário graduado. Hoje, antes de ser doutor, você não consegue. faz nada. Não, nem uma bolsa de iniciação científica você consegue orientar. Exatamente. Ao mesmo tempo também, nessa época, isso fica muito claro nas entrevistas que eu tenho feito, né? O dia a dia do fazer acadêmico é totalmente diferente. Não tinha internet, você não tinha comunicação imediata. Não tinha nada. E você pegou essa fase, vamos dizer, analógica e a fase digital. Exatamente. Fala um pouquinho como é que era nessa época, conciliar, por exemplo, esses trabalhos todos. Hoje é muito comum as pessoas falarem, não tem tempo para nada, está cheio de coisa. Você falou que estava dando 40 tempos de aula e fazendo os créditos, né? Como é que você vê essa... Rapaz, olha só, é engraçado, né? Porque eu era absolutamente um trabalhador precário, mas ainda eu achava melhor na época do que ser bancário, né? Porque quando eu era bancário, o meu colégio foi uma coisa complicada, porque eu estudava à noite, São Paulo já não andava, isso em 70 não andava, estava fazendo um viaduto lá na Moca e eu levava mais de uma hora para chegar em casa, eu perdia todas as aulas, aí demorei para terminar o colégio, então era muito ruim. Quando eu comecei a fazer esses trabalhos precários, eu não tinha contrato nenhum. A única vantagem, por exemplo, de dar aula como substituto é que eu ganhava dezembro, janeiro e fevereiro. Então era uma maravilha. Sempre pegava uma substituição e ficava com as férias pagas, né? Então, mas eu vivia disso. No ano seguinte, se eu arrumasse aula, tudo bem. Se eu não arrumasse, eu tinha que me virar. Nem me virava. Pegava uma pesquisa aqui, uma ali, tá? E dava essas 40 aulas. E era uma coisa terrível, porque, para você ter uma ideia, eram 40 aulas de 7 disciplinas diferentes. Você imagina o que eu fazia para dar aula no colégio com isso. E dava aula assim, para a 8ª série, 7ª série, 8ª série, primeiro colegial, segundo colegial, terceiro colegial, era tudo. Então eu entrava em sala de aula assim, bem, que disciplina é essa? Né?
era complicado, mas acabava logo, né? Porque geralmente eram substituições. E depois com a bolsa eu já reduzi, aí já fiquei com disciplinas menos disciplinas, coisas desse tipo. E era complicado, né, rapaz? Porque era tudo, como você falou, era analógico, era de ônibus, entendeu? Não tinha carro. E tinha Para que achar a seguir. bibliografia, você tinha que ir até a biblioteca. Ser Ou a alguém te emprestasse o livro. biblioteca. É a biblioteca. Mas eu peguei um período bastante interessante na sociologia política, bastante interessante. Um monte de livrarias estavam fechando. Então, por exemplo, a livraria pioneira, daquela editora pioneira. Então tinha umas liquidações Então a gente ia para essas liquidações. Então eu comecei a formar uma biblioteca a partir dessas liquidações. Né? E os sebos também que estavam aparecendo em São Paulo, tal, tinha bastante e tal. Então era uma coisa em que a bibliografia você ia formando. Isso me ajudou muito quando eu cheguei na Paraíba, porque a biblioteca era muito ruim. Então a biblioteca da UFPB era a minha biblioteca que eu usava nos meus cursos. Né? Então foi uma coisa que me ajudou bastante. Tá? Na Paraíba você se inscreveu, era um concurso? Era um concurso, era o segundo concurso regular, porque os professores eram convidados, você mandava o currículo para as federais, né? Você não tinha um concurso, de fato. Depois, inclusive, houve um projeto de fixação desses professores que eles eram... Tinha um nome na época, não era colaborador, mas era algo parecido, né? Eu fiz o segundo concurso. Fui meio assim na alegria, né? Que eu falei, pô, imagina se eu vou entrar. Mas entrei. Foram 4 classificados, eu fiquei em terceiro, os 2 primeiros eram mestres. Tá? E eu era o graduado. Né? Mas aí eu entrei. Aí você foi morar lá em João Pessoa? Foi morar. Isso em 82? 82. Em 81 fui fazer o concurso, né? Foi uma coisa interessante, que eu convenci um colega meu para ir junto, né? Falei, putz, e de ônibus, né? Peguei um ônibus aqui em São Paulo para João Pessoa, tomamos acho que era São Geraldo, Itapemirim, e fomos embora, né? Eu convenci ele, falei, olha, você que era um concurso de política e um de sociologia. Eu fiz o de sociologia, ele fez o de política. Né? E nós dois entramos na mesma situação. Pegamos os 2, terceiro lugar. Ele entrou também. E ele também passou e depois foi. Ivo Ferreira Brito. Hoje ele era o chefe do Ministério da Saúde da pesquisa sobre AIDS. Não sei agora se ele continua, mas ele foi muito tempo nessa área. Mas ele ficou em João Pessoa também uns 10 anos e depois foi para Brasília. Agora, lá não tinha curso de Ciências Sociais ainda? Não tinha. Você foi para um departamento de Ciências Sociais. Já existia o departamento? Existia. O curso de graduação na época ficava em Campina Grande e eu fui para João Pessoa. Em João Pessoa, eu cheguei lá, nós tínhamos um mestrado em Ciências Sociais, mas não tínhamos uma graduação. E essa graduação nós conseguimos 10 anos depois. Então eu cheguei lá dando aula para engenharia, enfermagem, para arquitetura. E os 10 primeiros anos foram isso. Foram fazendo essas coisas. Né? Mas deixa só voltar ao teu mestrado, né? Você termina os créditos antes de ir para Paraíba. Isso. E a dissertação sobre a cultura da banana no litoral paulista, como é que surgiu o tema e Rapaz, a orientação também, se foi orientada pelo Otaviano? Né? Foi. É aquelas coisas assim, você se encanta com o professor e o tema desse professor te pega, né? Eu tive uma professora no último ano de Sociologia Rural, né, que nunca tinha visto Sociologia Rural, e eu me encantei, que foi um ano assim que o José de Souza Martins tinha lançado um livro, que eu não estou lembrado o nome agora, mas que me marcou muito, que eu gostei demais. E ela era muito entusiasta, sabe? Então eu falei, gente, é por aqui que eu quero fazer minha pós, né? E na época tinha saído, acho que num Movimento, naquele jornalzinho Movimento, uma reportagem sobre um movimento rural no litoral sul de São Paulo,
desses bananeiros, porque eram grandes empresas exportadoras de banana que estavam em decadência na região, que é aquela região muito próxima a Santos, né? Eu falei, poxa, isso é uma coisa legal para se estudar. Aí eu fui, mas aguentei assim, todo mundo tirando sarro, tipo, pô, estudar banana, qual é a... Inclusive tinha uma colega minha da antropologia também que fez uma pesquisa na área, que botou até o título da dissertação dela, Yes, nós temos bananas, né? Mas não tinha nada de tropical, assim, bonito para ver, não. Pelo contrário, era uma coisa, a região de serra, uma coisa pesada, trabalho muito complicado. E ao mesmo tempo uma transição, né? Porque eles estavam em decadência e a urbanização estava muito rápida, né? Mas a pesquisa, você ficou algum tempo lá, fez entrevista? Não, foi o seguinte, eu fui para lá porque eu prestei o concurso na UFPB em 81, né? Foi o ano que eu terminei os créditos. Aí eu fui chamado para a UFPB em abril. E eu peguei janeiro e fevereiro para ir para campo. Aí eu fiz a parte de campo, né? Quando eu fui para João Pessoa, eu já fui com os dados, para trabalhar os dados, né? Então... E voltou para defender isso? Voltei só para defender. E a coisa assim, defender nessa base. Eu tinha... Ou eu telefonava para o Otávio, eventualmente, né? Ou mandava uma carta. Eu mandava uma carta. E ele me respondia, entendeu? Era uma coisa bem... A carta demorava uma semana para chegar. Também, rapaz, também. E como é que foi? Otaviani, você teve aula com ele? Tive. Não, eu peguei a PUC num momento assim, ótimo, né? Que foi um momento que estava todo mundo lá. Então, eu fui aluno do Iane, do Florestan, do Cândido Procópio Ferreira de Camargo, enfim, toda aquela moçada que tinha sido expulsa da USP. E, então foi assim, foi a glória, né? Porque eu tive assim, todas as estrelas assim, da sociologia naquele momento, né? O curso de Sociologia Rural que você mencionou, que você fez na Unicamp? Eu fiz já no mestrado, aí eu fiz um curso de Sociologia Rural com a Maria Nazaré Vanderlei, que estava chegando na Unicamp também. Eu fiz um curso na pós com ela, que foi muito bom, gostei muito também, e foi que me manteve um pouco nessa área, né? Só no mestrado, porque quando eu chego na UFPB eu já volto, fico numa sociologia do trabalho em função de outras questões. Bom, aí você já tinha falado, né? Começou a dar aula em outros cursos. Sim. E 10 anos depois que vai ser criado lá o Ciências Sociais. Mas nesse período antes você entrou no doutorado também na USP. Sim. E aí como é que foi a entrada? Agora na USP, né? Finalmente. Realmente. E a distância? Você teve licença para ir para São Paulo? Como é que foi? Olha só, foi uma coisa interessante, porque só falar um pouquinho antes da entrada no doutorado, esse período da UFPB. Tá? E eu tive muita sorte que eu chego na UFPB, a UFPB tinha passado por um momento de expansão muito grande. Você teve um reitor, que acho que você já ouviu falar, o Linaldo Cavalcante, que foi presidente do CNPq, e ele conseguiu muita verba para a UFPB. E a UFPB começou a convocar professores do exterior, que estavam lá exilados e coisas desse tipo, e o tal do Linaldo foi na França, trouxe para o Brasil, enfim, e puxou gente do país inteiro para a UFPB e mandou fazer os seus doutorados fora. Então eu chego com esse pessoal chegando. Então eu tive uma sorte de que eu peguei vários colegas chegando da França, chegando da Inglaterra. Então eu tive quase que um curso com eles, percebe? Entrei em projetos de pesquisa conjuntamente com eles, entendeu? Então eu tive uma atualização que quando eu chego na USP, não me senti assim isolado em nenhuma periferia, porque a bibliografia que eu estava vendo na USP, eu estava vendo na Paraíba, via os grupos de pesquisa que eu entrei, entendeu? Então, para mim, a volta para São Paulo foi uma volta assim interessante, porque eu acho que eu voltei mais maduro para fazer uma pós-graduação, né? No mestrado tinha terminado a graduação, entrei para o mestrado, era meio
sei lá, Você tem perdido. uma licença de quantos anos? 4 anos? 4 anos. A UFPB me dá uma licença de 4 anos, aí eu fico em São Paulo, volto para lá para fazer a pesquisa de campo, né, que eu fiz em Pernambuco. E a mudança do campo para a indústria, né? Você está lá na sociologia rural e vai Sim. operar ela. Não, é o seguinte, logo que eu chego em João Pessoa, eu sou convidado para participar de um núcleo que tinha lá, que chamava Núcleo de Documentação Histórica Regional, chamava NIDIR, que como as humanidades não tinham suas pós-graduações, né, então você ficava, era um núcleo interdisciplinar, e tinha um projeto, que era um projeto capitaneado pela Unicamp e a FINEP, que era as fontes para a história da industrialização no Brasil. Então eu entrei nesse projeto. E eu sei que no começo tinha um monte, era uma equipe enorme, só que sai todo mundo. No final das contas, fico eu e mais 2 colegas tentando fechar o tal do projeto em João Pessoa, isso em 1985. E nesse mesmo ano, eu fecho esse projeto, chega uma colega do México, que tinha feito doutorado no México, e que abre um laboratório de pesquisa sobre tecnologia e trabalho, mexendo assim questões de inovações tecnológicas, etc., e como isso estava impactando regionalmente. E eu entro também para esse grupo de pesquisa e a partir daí eu fiquei na área o tempo inteiro. Entendeu? E também uma coisa, né, uma certa identidade em função de uma trajetória pessoal, de classe, exatamente, entendeu? E era muito interessante, né? Porque eu tinha uma perspectiva, eu tinha uma certa vivência de classe que me permitia também dar umas equilibradas e uma entrada no objeto de uma forma interessante. Nesse período também, quer dizer, o tema, né, do trabalho industrial, ele teve uma emergência. Não, né, total. Eu não me lembro exatamente o ano. Na antropologia, o Zé Sérgio Leite Lopes, do Vapor do Diabo. Sim, que foi minha banca. Os peões do ABC, o novo sindicalismo, isso estava no auge. Bombando, como Estava bombando, Mas você já estava interessado nisso? Como é que veio? Não, olha só, eu entrei, porque é uma coisa interessante, né? Porque no geral o pessoal da sociologia do trabalho entra muito pelo sindicalismo, né? Começa pelo menos pelo sindicalismo. E o sindicalismo para mim nunca me interessou muito, até pelo outro lado do sindicalismo, que de certa forma eu conhecia não academicamente, né? Então o sindicalismo não me chamava atenção. E eu comecei a entrar muito, por exemplo, nessa questão da industrialização regional. E uma questão também que chamou muito a minha atenção quando eu cheguei na Paraíba, porque eu achava que como paulista eu conhecia tudo. E quando eu cheguei lá eu vi que não conhecia porra nenhuma, entendeu? Então fui começar a estudar de fato o que existia sobre o Nordeste, sobre industrialização no Nordeste. E uma coisa também que me chamava a atenção era o colonialismo interno do país. Numa primeira SBS que teve em Brasília, eu ouvi que quem era, na época, a diretora do CNPq, dizer que a Paraíba tinha que estudar abacaxi. Entendeu? Estudar abacaxi? Abacaxi, porque o que se produzia na Paraíba era abacaxi. Pois é, porque quer dizer, hoje com a tecnologia e viagens, isso tudo ficou diferente, mas na época, vamos dizer, ser um intelectual nas províncias, né, quer dizer, fora do eixo Rio, São Paulo, Brasília. Era muito complicado, rapaz. Primeiro, quando eu falo isso que eu também fiz isso, eu cheguei lá me achando, né? E na realidade não era bem assim. Você tinha os intelectuais locais, você tinha já um conhecimento já acumulado, etc., mas ainda faltava uma maior integração. E você tinha na academia, nas ciências sociais, um preconceito muito grande, percebe? Os colegas contra os colegas de lá. E quando você vai para lá e você fica com um olhar de lá sobre o Sul, coisa incrível. Mas você tem uma ideia, em Ampox, reunião dos pesquisadores nordestinos, que eu fazia parte, fomos chamados a atenção para que nós tínhamos que fazer plateia para o presidente do CNPq, porque era quem pagava para a gente estar lá. Isso, entendeu? Você ouvia direto, pô. E você ficava numa situação muito constrangedora, porque você
não era o nordestino, mas também eu não me colocava mais como o paulista, o Bandeirantes, entendeu? O Bandeirantes que estava lá fazendo alguma coisa. Mas eu achei muito rico, entendeu? Porque inclusive me deu uma outra visão sobre a sociologia brasileira de uma forma geral e as suas dimensões. Você mencionou a Unbox, acho que a primeira que eu participei, acho que foi em 38, não me lembro. Mas a Unbox era um momento, um local onde se reunia gente do Brasil inteiro, né? Então eu imagino que as pessoas que eram fora do eixo Rio-São Paulo fosse uma das raras ocasiões, né? Hoje isso mudou um pouco, em que se juntava todo mundo. E é interessante, porque a Unbox também foi criada em algumas reuniões, inclusive no Nordeste, com pesquisadores do Nordeste, né? Mas nos primeiros momentos você trazia esses pesquisadores, mas era uma coisa muito marcada, uma certa diferença. Pra você ter uma ideia, nós começamos a fazer uns encontros regionais no Nordeste. E no começo a gente começou a chamar de Unpoquinha, uma coisa assim. Unbox proibiu a gente usar esse nome. Não era Unpoquinha, que não tinha nada a ver com aquilo. Então eram umas coisas assim complicadas. Agora, lá nesse período inicial, ainda antes do doutorado, você mencionou que a graduação era em Campina Grande. Agora tinha o mestrado em Ciências Sociais em João Pessoa. Você dava aula no mestrado? Não, olha só, em Campina Grande você tinha graduação em Ciências Sociais e um mestrado em Sociologia Rural, que foi assim, o terceiro mestrado em Sociologia Rural do país. Só que o pessoal saiu todo para doutorado, na volta, digamos assim, poucos ficaram e isso comprometeu aquele mestrado. E João Pessoa, nós tínhamos um mestrado em Ciências Sociais, que no começo era Política e Trabalho, em função até do tema, né, 79, quando foi criado. Você imagina, era movimento sindical, etc, etc. Mas foi, digamos assim, ficar esse tema, o mestrado, digamos assim, temático nesse tema, ficou meio complicado. Então logo ele passou para ser um mestrado de Ciências Sociais, né? Eu dei um curso no mestrado de Ciências Sociais em 85, que eu defendi em 83. Então em 85 eu dei um curso. Mas era uma história que ainda você não tinha doutor. Entendeu? A questão dos doutores só vai de fato ser a CAPES criar como uma exigência a partir, se não me engano, de 94 ou 93, uma coisa assim, tá? Que aí só podia ser doutor. Mas mesmo assim, vários programas ainda ficaram com mestres, aqueles mestres que estavam há muito tempo e tal, e eram, digamos assim, a base da pós, né? Lá nós já tínhamos isso, um monte de gente que tinha voltado com o doutorado, então nós tínhamos um grupo de doutores, mas você também tinha uma mobilidade muito grande, eles voltavam, vinham embora para o sul do país, para o sudeste, então a gente estava sempre um pouco repondo. Tá? Então eu dei uma disciplina optativa no mestrado de Ciências Sociais e na Engenharia de Produção, em função do tema. Bom, no doutorado, então, você passa uns anos em São Paulo de novo, né? Mas você vai morar com seus pais? Não, olha só, o ano que eu fui para Paraíba foi o ano que eu tinha me casado. Então, casado em São Paulo? Em São Paulo. Sua esposa? A minha primeira era de São Paulo e ela foi comigo, depois de 6 meses ela foi, nós ficamos lá até 87. Em 87 eu voltei. Ela era do meio acadêmico? Não. Ela era do Banco do Brasil, ela é psicóloga do Banco do Brasil. Então ela ficou até 87, depois voltamos para São Paulo, aí o doutorado, junto com o doutorado, o casamento também acabou, e aí eu já volto sozinho para João Pessoa, em 91. E o tema você mudou do campo para a fábrica, né? A sociologia rural é uma área que mudou muito, né? Quer dizer, mudou o próprio objeto, né? Mudou. Agora novas ruralidades e coisas desse tipo. E você se afastou dessa área? Não,
também uma questão objetiva, tá? Eu cheguei em João Pessoa, eu achei que não tinha espaço para estudar sociologia rural em João Pessoa, tá? Porque você tinha um centro do lado, Campina Grande, tá? E aí, como eu te falei, logo fui convidado para esses projetos que eram sobre industrialização. Aí eu resolvi fazer o doutorado continuando nessa perspectiva, tá? Aí eu fiz com o operariado em Pernambuco, do lado, né, que você tinha toda uma história operária, toda uma cultura operária, de certa forma, que fez parte da história. E quem eram as pessoas que você mais se ligava ou dialogava sobre esse tema na época? Olha, rapaz, quando eu estava na USP, eu comecei a entrar nas discussões. Eu fiz uma disciplina com a Elizabeth Lobo, na época, que fazia uma disciplina sobre trabalho, e a Helena Irata também, que estava dando um curso. Então eu comecei a trabalhar muito com elas, né? Elas me inspiraram bastante. Mas eu tinha uma coisa também, eu achava a sociologia do trabalho assim, muito, até hoje ainda tenho alguns problemas com ela, muito pesadona. Aí eu gostava de dar umas olhadas pela antropologia, o Zé Sérgio, o Lopes. Te perguntar, o Zé Ricardo estava fazendo a tese sobre a FNM, não me lembro em que época, né? Mas tinha assim no Rio, tinha o Zé Sérgio no museu, tinha o Zé Ricardo, em FIX, eu fui aluno dele, né? Tem uma entrevista no projeto. E tinha uma turma de São Paulo, né? Você vê a diferença, Rio e São Paulo. Porque São Paulo você achava o verdadeiro operariado, centro claro. da história, né? Não, e você teve um deslocamento, né, a partir dos anos 80, aliás, deslocamento não, você tinha os estudos sindicais, né, e você tinha os estudos sobre processo de trabalho, que era uma coisa assim, quase da engenharia de produção. Mas nesse meio termo eu conheci um trabalho do Antônio Sérgio Guimarães e a Nádia Guimarães, né, que na Bahia estavam estudando o polo petroquímico e a formação de um novo operariado. E me inspirou muito. E eu fui pegando um pouco nessa perspectiva, eu fui estudar Pernambuco, porque Pernambuco começava com um novo sindicalismo com trabalhadores metalúrgicos. Só que em Pernambuco não dá para estudar só metalúrgica. Então eu peguei o que seria esse novo operariado junto com o velho têxtil. E tentei estudar um pouco na perspectiva de formação de classe, um pouco que o Antônio Sérgio estava trazendo, do Olin Wright e coisas desse tipo. Então foi um pouco a minha inspiração. Pesquisa do doutorado, você foi a Pernambuco? Eu morei, aluguei um apartamento, voltei um ano para lá, fiquei em Pernambuco e fiz toda a pesquisa de campo, as entrevistas, as visitas, levantei documentos, né? Trabalhei muito com essa questão o que a Sudene significou em termos de industrialização e que em termos de formação de grupos operários, o que significou concretamente. Então a minha preocupação foi, do doutorado e logo em seguida, não apenas como esse operariado se formava, mas como ele continuava num espaço onde essa industrialização era restrita. Sabe? Então, isso me levou um pouco à análise de redes, tá? Um pouco de trajetórias. Como eu te falei, eu fui começando a maciar um pouco a sociologia do trabalho, que para mim ficou muito mais interessante. E na época da bibliografia internacional, mas tinha acesso? Rapaz, não tinha, né? Na realidade, você utilizava basicamente bibliografia nacional com uma ou outra coisa que pintava, né? Então, por exemplo, a tese do Antônio Sérgio Guimarães defendendo os Estados Unidos, eu consegui a tese, então a gente trabalhava com esse material e o material francês, percebe? Um pouco do Robert Lignard, outros autores franceses que chegavam a alguma coisa em que os colegas traziam. Né? Por exemplo, Thompson foi um outro autor que eu conheci lá, que o pessoal estava vindo da Inglaterra, estava trazendo Thompson. Depois na USP já
a coisa já voltava de novo, entendeu? Ou seja, você tinha outras entradas, né? Do Nordeste você conseguia direto, Europa, Estados Unidos, o pessoal chegava para lá. Não passava ainda muito por São Paulo. Uhum. E quando você volta, o doutorado você defendeu em 92? Isso. É isso. Você voltando para Paraíba, logo você vai estar envolvido na criação do curso, né, de Ciências Sociais. Sim, sim. E logo depois também o mestrado ele é reformulado, né? Na realidade é o seguinte, e aí tem uma outra coisa que começou a me chamar a atenção. Essa é a história de ciências sociais e sociologia. Né? Na Paraíba nós tínhamos um problema muito sério, que era o seguinte, nós tínhamos um cientista político e 2 antropólogos. 2 ou 3 antropólogos num conjunto de 25 professores. Então, o que nós estamos chamando de ciências sociais? Aí nós fizemos um projeto de um curso de graduação em ciências sociais, mas com ênfase em sociologia, né, que foi aprovado e logo em seguida, depois ele já foi alterado. E no mestrado, a CAPES tinha feito uma avaliação que mostrava que aquilo não era ciências sociais, era sociologia. Então nós reformulamos o programa por um programa de sociologia. E aí nós já fizemos na perspectiva de programa, visando futuramente um doutorado. Tá? Mas o programa ainda era muito fraco, né? Porque tinha aquelas histórias dos professores que entravam, que saíam, a questão da produção que começou cada vez mais contar, né? Lembrar que os parâmetros de avaliação começaram a mudar pela CAPES. Isso começou a impactar, então ainda para nós isso era um problema muito sério, a questão da produção, onde publicar. Sabe, nós tínhamos uma revista, mas era aquela revista artesanal, literalmente, né? A gente fazia um mimeógrafo, entendeu? E quando eu pego a coordenação, eu peguei a coordenação acho que em 92, 93, nem me lembro exatamente, 94. Eu pego a coordenação em 94, aí que nós do programa. Aí que nós vamos fazer o ISNN da revista, entendeu? E começar a botar ela em padrões, né? Que hoje é uma revista, inclusive, muito bonitinha, muito bem feita, que é a Política e Trabalho, da UFPB. Tá? Então, mas naquele momento ela era artesanal, entendeu? E nossas discussões regionais, a gente também começou a articular cada vez mais os programas regionais, da Bahia até o Pará, né? Nós tínhamos reuniões constantes para ver como nós integrávamos os programas, como nós integrávamos revista. Claro que nós não integramos nada disso, mas objetivamente a gente começou a ter uma troca muito grande, por exemplo, pelo menos entre os programas regionais. E nessa época ainda continuava, vamos dizer, essa assimetria entre o centro, São Paulo, Rio. Continuava, mas as coisas começaram a mudar, né? Porque efetivamente você começou a ter uma expansão da pós-graduação, você começou a ter a formação de doutores. Então, progressivamente, você vai ter, digamos assim, a formação de polos fora, sabe, eu brinco, fora de Butantã e Botafogo, entendeu? Começou a se ter uma sociologia desprovincializada, entendeu? Agora, no Nordeste e no Norte também, em alguns estados, você tinha um apoio estadual através de algumas federações. Eles davam tipo um enxoval para quem ia, né? Enxoval assim, davam bolsas e assistente, dinheiro para comprar livro, computador, porque naquela época comprar um computador era um evento e tal. Na Paraíba tinha esse apoio? Não tinha nada. Não tinha nada. Pra você ter uma ideia, eu saí de João Pessoa em 2004, eu tinha um computador que eu tinha comprado em 90 e alguma coisa e era o único que tinha. A universidade literalmente caindo em pedaços. Todo o tempo que eu fiquei lá, a universidade estava caindo em pedaços. E não só, né? Outras da região também estavam literalmente caindo aos pedaços. Você não tinha apoio. Lembrar que nos anos 90 nós passamos a pão e água. Nada. Curiosidade, o computador você começou a usar quando?
Comecei a usar, Mestrado você escrevia à mão, datilografava? datilografava. Lembrar que eu fui office boy depois datilógrafo, né? Eu tenho um diploma de datilografia. Na realidade, no doutorado, eu tinha um colega, que inclusive está aqui hoje, da antropologia, que ele foi assim meio que começou a... Tinha ele e um outro colega também da antropologia que começaram a trabalhar com computador, aquelas coisas grandes, sabe? Tela verde, lembra? E foi nessa época que eu comecei a mexer. Quando eu chego em São Paulo, eu compro um computador. Ele, inclusive, me orienta e eu compro um computador. Aí já toda a tese é feita no computador. Doutorado. Isso foi, o quê? Em 87. Aí eu chego em João Pessoa, a internet, acho que chega em 95. 3, 4. Começa no 5. Rio, né? São Paulo. Mas eu sei que acho que é 95, 96, chega a internet. O que você acha que mudou na rotina? Estou perguntando isso, que eu estou interessado nesse tema. Na rotina acadêmica, antes e depois da internet, do computador. Rapaz, mudou muito, porque junto com isso mudaram as cobranças, né, com relação à produção. Então, para você ter uma ideia, em 93 eu peço uma bolsa de produtividade, eu defendo em 92 e consigo uma bolsa de produtividade em 93, que ainda era bem no começo. Mas aí eu tinha que ter pelo menos 2 publicações anuais de qualquer jeito. Entendeu? Então, rapaz, aí começa uma pressão que não tinha antes, entendeu? Antes era uma coisa assim mais, você produzia quando você tinha alguma coisa concreta já para... E começa uma pressão muito grande. E com os dispositivos digitais, rapaz, isso vai se incorporando na sua vida de uma forma que hoje, por exemplo, eu trabalho full time, entendeu? Não tem horário. Sabe? Às vezes eu estou num projeto de pesquisa, eu acordo de madrugada e eu entro lá para ver o que vou resolver, não sei mais o quê. Então é meio assim, eu acho que aquele tempo de trabalho, tempo de descanso meio que sumiu, né? Não só para nós, mas acho que para quem trabalha com esses dispositivos de uma forma geral, isso meio que some, né? Então eu acho que você tem uma intensificação muito grande do trabalho. Até parece assim, que não tem volta, né? Não é um mundo que você... Não é. Não estou dizendo, não estou assim, de uma forma com saudades do passado. Eu acho que facilitou muita coisa. Né? Mas mudou a nossa qualidade de trabalho. Né? Hoje você tem acesso a tudo que é publicado no mundo, mas também tem que dar conta, né? Hoje você acorda, já tem 20 e-mails, Exatamente. 10 WhatsApp, O WhatsApp, exatamente. Você tem que responder tudo e isso é um negócio complicado. Né? Bom, você, só retomando, né? Você volta do doutorado, fica mais ou menos 10, 11 anos dando aula, envolvido nisso, né? Com a criação do curso, mestrado. E com projetos, né? Porque eu estou sempre com projeto de pesquisa. E 2004 que você vai para São Carlos, né? Isso. E por que essa mudança? O que é que te... Questões pessoais, familiares, né? Eu tinha meu casamento tinha acabado, eu estava com uma outra companheira que também foi professora na UFPB e tinha vindo para São Paulo por questões familiares, e eu também estava com pai e mãe. Minha mãe tinha morrido, meu pai estava doente, 2 filhas que eu não tinha muito pouco contato. Né? Filhas do primeiro casamento? Primeiro casamento. E aí, falei, bem, tem que dar um jeito da minha vida, né? A sua mulher era acadêmica também? É acadêmica. E ciências sociais? Psicologia também. Psicologia. E vocês tiveram filhos? Não. Não, perguntei porque é um tema também que surgiu com entrevistas, principalmente com as cientistas sociais, a questão da maternidade, como é que isso impactava o trabalho acadêmico. Né? Mas São Carlos você já conhecia lá ou foi
Não, Foi um concurso? foi em função da minha companheira, que se transferiu para São Carlos, né, na área de psicologia. E falei, bem, uma possibilidade de ir para São Paulo seria São Carlos, porque não tinha outra federal. Né? E aí eu pedi redistribuição. Tá? Que aí São Carlos deu uma vaga para Paraíba e eu fui para lá. Você chegou lá tinha um programa em Ciências Sociais também, né? Isso. Um programa geral que juntava antropologia e ciência política. Depois se separaram, né? Sim. E separamos. Rapidamente, aliás. E como é que foi a mudança, vamos dizer, de ambiente acadêmico? Fez muita diferença? Não? Olha, você sabe que para mim, que estava no Nordeste, eu falei, bem, agora chegar em São Paulo vai ser complicado, mas eu chego em São Paulo sem muito problema. Por uma questão simples, tinha mudado muito a carreira acadêmica de uma forma geral e a forma como nós circulávamos. Percebe? Então, por exemplo, nós na Paraíba tínhamos muita consciência de que você não podia ficar lá, que você tinha que circular bastante. Percebe? Então nós circulávamos bastante, tínhamos muito contato, então nossas redes já eram a minha, não estou falando nós aqui, mas com os colegas todos da UFPB, tá? Então a gente circulava muito, então cheguei em São Carlos e não vi muita diferença. Eu falei de São Carlos, mas eu me lembro que eu participava lá de várias vezes de bancas ou outras coisas. O programa ele separou, antropologia e política ficaram juntos e saiu sociologia, né? Isso. Por que essa lógica? Rapaz, aí vai entrar uma interpretação de alguém envolvido no conflito e com posição, tá? Então você faça suas devidas contrabalanceamentos. Na realidade foi o seguinte, São Carlos tinha um programa de ciências sociais e logo que eu chego, inclusive eu viro coordenador desse programa, tá? Mas era um programa muito pouco articulado, né? Você tinha o pessoal da antropologia, o pessoal da sociologia e mesmo o pessoal da política, que era pouca gente, mas cada um meio trabalhando por sua conta. O programa funcionava era um pessoal bastante produtivo, né? Então, em função da produção, mas articulação muito pouco. No momento que começa a abrir concurso, né, nós temos uma situação meio inusitada. Porque, por exemplo, nós temos uma reunião do departamento em que nós somos comunicados pelos colegas da antropologia e da política que nós tínhamos recebido 6 vagas. Dessas 6 vagas eram 2 para titulares e 4 para adjuntos. Né? E que a política e a antropologia tinham decidido em que a sociologia ficaria com as 2 vagas de titulares, porque na realidade tinham 2 professores em condições de fazer, na época era um concurso, né? Você tinha que sair da carreira. Tinham 2 professores que tinham condições para fazer esse concurso para titular, que eram da sociologia, que era eu e uma colega. E que as 4 vagas seriam para antropologia e para ciência política, porque tinha muito mais sociólogos do que antropólogos e cientistas políticos. Isso desconsiderando que a sociologia era quem dava mais disciplina para o campus. Então, a gente dava sociologia industrial do trabalho, para as engenharias e coisas desse tipo. Aí nós começou um certo conflito. E mais, também nos avisaram que naquele momento eles iam dar entrada em programas próprios e que a sociologia tinha que se virar e que o doutorado seria em conjunto em ciências sociais, mas cada área sairia com o seu mestrado. Aí nós colocamos que a sociologia já estaria entrando com o seu mestrado, com o seu doutorado, que nós tínhamos capacidade instalada. A política e a antropologia não tinha. E aí a coisa começou a degringolar em termos de relações pessoais e a gente propôs um departamento de sociologia. E saímos. E foi a melhor coisa que nós fizemos. O programa é 6. teve 6, né, de avaliação no último
IBM? Nos dois últimos, né? Os dois últimos. Foi a melhor coisa que aconteceu. Eu acho que não só para a sociologia, mas acho que para eles também. A área de sociologia, você foi coordenador de área, né, na CAPES. Foi. Também depois foi vice-presidente da SBS, né, quando era a Soraya era presidente. Como é que você vê a área de sociologia nesses últimos tempos? Antes estava muito englobado por ciências sociais, né? Exato. Eu acho que é o seguinte, eu acho que a partir dos 90 você tem um forte movimento da antropologia por autonomia, né? E foram adiante, e, inclusive com curso de graduação, e inclusive a ciência política também, né? E a sociologia ficou um pouco acomodada nos ciências sociais, porque no geral, historicamente no Brasil, as ciências sociais sempre foi sinônimo de sociologia, né? Você fala, velho. A avaliação de programa, quando era ciências sociais, acabava falando de sociologia, né? Senão era antropologia ou ciência política. E continua, né? Mas tinha uma identidade, vamos dizer, você acha menos definida do que antropologia e ciência política? Eu acho que é um pouco uma coisa aqui na nossa briga na época, na São Carlos, nos referiram à sociologia como a sociologia foi referida como imperialista, né? Mas aquela coisa um pouco kantiana de, sabe, sociologia como síntese, eu acho que a gente incorporou um pouco isso aqui, sabe? Então, nós somos sociologia. Então, ciências sociais é sociologia e pronto. Só que com esse movimento de identidade muito forte da política e da antropologia, a sociologia começou a ter que também se impor mais, né? Então, eu acho que aí nós começamos a discutir fortalecimento da sociologia, da área de sociologia. Eu acho que a SBS tem um papel também importante nessa definição, sabe? Porque os colegas, por exemplo, você chega numa reunião, te pergunto, Celso, você vai falar, não, eu sou cientista social, mas eu sou antropólogo. O sociólogo raramente fala isso. Ele vai falar, sou cientista social. Enquanto os outros não, os outros já estão lá brigando por especificidades. E nesses últimos anos, a partir do período Lula, você teve também o aumento do mercado de trabalho para essas áreas, né? O consultor político, o antropólogo começou a fazer laudos, começou a fazer uma série de outras coisas, teve uma demanda maior, né? E o sociólogo também, né? A sociologia, me corrija se eu estiver errado, mas tem assim, a profissão regulamentada, ensino de sociologia, né, nas escolas, tem uma outra dimensão, vamos dizer, extra universitária da pós-graduação, né, do pesquisador, que também, vamos dizer, faz parte e participava, né, sindicatos, relação de sociologia, né, como é que era o relacionamento entre, vamos dizer, a sociologia acadêmica, vamos dizer, o pesquisador, o professor universitário, e essa outra sociologia profissional de ensino de ensino médio. Não, olha só, que lembrar que todo movimento de ensino médio, por exemplo, embora tenha a sociologia sendo aprovada, a sociologia meio que abriu. Tipo assim, não, ensino de ciências sociais. E chamou a antropologia, a política, e faz parte. Se você pegar o programa de sociologia para o ensino médio, incorpora as 3 disciplinas, tá? Nem sempre a antropologia e a política estiveram muito interessadas, por exemplo, na questão do ensino médio. Percebe? No geral, eles se colocam mais como pesquisadores, né? A sociologia meio que segura um pouco isso. E mesmo a questão dos sindicatos de sociólogos, todo mundo que faz um curso de graduação em ciências sociais é considerado a priori sociólogo. Tá? O que mudou nos últimos anos é que os cursos começaram a botar ênfase, né? Então hoje você faz um curso de ciências sociais, em algumas universidades nos últimos 2 anos você privilegia uma área ou outra, ou pode complementar depois, mas no geral você privilegia uma área ou outra. Então eu acho que tem um processo que tem a ver até com digamos assim, com a divisão do trabalho mesmo, entendeu? Eu acho que cada vez mais as áreas estão se definindo mais e tendo seus caminhos próprios, né? E lembrar que também tem uma outra coisa. Se você pega a CAPES, por exemplo, Comitê Interdisciplinar, você tem uma área de ciências sociais e humanas que tem, digamos assim, uns 60 ou mais programas que poderiam ser considerados ciências sociais. Sabe? Porque a coisa ficou muito restrita. Porque ciências sociais
antropologia, política e sociologia. Sabe? Por que só as três? Por que não a economia? Tem programas hoje de ciências sociais que têm forte presença da economia, da educação. Sabe? Então virou uma outra coisa. Sabe? Então acho que tudo bem. Você pode ter uma ciências sociais ampla, mas isso não implica que a ideia de interdisciplinaridade virou uma panaceia, como se fosse resolver tudo. Não, hoje é tudo interdisciplinar. Mas tudo interdisciplinar você tem que partir de alguma coisa, né? Então não elimina. E a sociologia tem isso, ela é interdisciplinar. Ela pega, você pode ver que ela pega a contribuição de todo mundo, transforma todo mundo em sociólogo e mistura tudo e pum, e manda ver, né? Agora, a graduação, você acha que deve ser ciências sociais genérico? Acho que deve ser antropologia? Olha, eu estou organizando uma mesa aqui, que inclusive eu chamei um colega da Unilab, lá de Fortaleza, que eles têm uma experiência que não é exclusiva, já tem outras, que é um pouco a ideia do Darcy Ribeiro, lá embaixo, tá? E depois que o reitor da Bahia também fez essa proposta, mas não foi levada muito a sério, que eles fazem um bacharelado de 2 anos, que é um bacharelado de humanidades, e depois desses 2 anos, se você quiser continuar, você pode optar. Então eles vão ter uma licenciatura em sociologia, uma em antropologia, uma em história, uma em não sei mais o que, tal. No sul da Bahia também estão fazendo isso. Se não me engano, eu não sei se essas novas que foram criadas aqui no sul também estão nessa perspectiva. Eu achei uma experiência muito interessante, porque você tem 2 anos de forte formação em humanidades, né? E depois o aluno já entra no que ele escolheu, né? E se você perceber as propostas que estão surgindo novamente de eliminação do mestrado, de passar direto para o doutorado, eu acho que, não sei, isso poderia ser uma possibilidade. Era 4, 5 anos que as pessoas Exatamente. ficavam, virou 2 anos, dois, em alguns lugares já virou nem um, isso, e estão discutindo seriamente acabar, né? Exato. Então, por exemplo, esse da Unilab são 2 anos básicos e 3 anos específicos. Eu acho, não sei, é uma coisa a ser discutida. Você acha que esse modelo, você falou de interdisciplinaridade, né? A impressão que eu tenho aqui na universidade já tradicional, estabelecida, vamos dizer assim, estrutura departamental, isso assim, você pode ter interdisciplinaridade, um grupo de pesquisa, alguma coisa, mas a estrutura é extremamente disciplinar, não? A placa aqui, sociologia, aqui, antropologia, a cadeira, o concurso, o título, a revista, né? Quer dizer, é uma coisa um pouco associada. Eu não vejo muito assim não, sabe por quê? Porque eu acho que uma coisa não elimina a outra, tá? Por exemplo, você tem um monte de programas que são interdisciplinares, que juntam departamentos interdisciplinares. Eu vejo algumas experiências, tá? Não tenho um estudo sistemático sobre elas, mas de algumas universidades que acabaram com departamentos, por exemplo, que viram um outro problema. Entendeu? Viram um outro problema, porque as áreas disputam entre si internamente, e aí fica um negócio complicado, porque ninguém tem muita noção da relevância de um evento, da relevância de uma atividade para uma disciplina, entendeu? Então eu acho que cria outros problemas. Tá? Então eu acho que não são coisas que se contraponham muito. Eu acho que é possível você trabalhar com isso de uma forma não tão complicada, mas como uma tese, né, a ser verificada. E agora falar um pouco da área sociologia do trabalho, assim, temos grandes, tem vários nomes, né? O pessoal de história chama mais de mundos do trabalho, enfim. Como é que você vê hoje essa área, e principalmente comparando com o momento que você entrou lá nos anos 80, 90 e hoje, né? Então, olha só, a sociologia do trabalho, ela sempre teve pelo menos no momento que eu comecei a trabalhar com ela está muito interligada, né? Com o que seria uma sociologia do sindicalismo, se alguém se quiser separar, uma sociologia das classes, concretamente, porque não tem como você não trabalhar com a classe, ou seja, com temas muito, digamos assim, canônicos da sociologia, né?
E nos anos 90 você tem também uma volta da sociologia econômica, né? Que seria uma perspectiva mais weberiana de temas que normalmente a sociologia do trabalho atua. E com a sociologia das profissões, que é uma perspectiva mais interacionista, que também vai mesclando. E que eu acho que nesse momento você tem cada vez uma aproximação maior, por um lado, que não significa de fato no campo, né, mas que continuam com campos às vezes um pouco separados, mas que está exigindo outras coisas. Então, por exemplo, você falou da questão dos dispositivos tecnológicos, né? Bom, as coisas estão mudando muito e hoje você começa a trabalhar outras questões, por exemplo, indústria criativa. O que é indústria criativa? Entendeu? Aí na indústria criativa você cai na discussão do capitalismo cognitivo. E aí, a classe, como é que funciona? A questão da teoria do valor, dá conta, não dá conta, né? São questões que estão sendo colocadas, mas ao mesmo tempo elas são muito instigantes. Você quando você trabalha, eu fiz recentemente uma pesquisa sobre trabalhadores de software, né? Então, você tem coisas que vão um pouco no contrafluxo de que a teoria está fazendo referência, né? Por exemplo, que é um trabalho flexível por excelência. Nada, no Brasil são empresas, todo mundo com jornada de trabalho, entendeu? Agora, outras coisas entram. Você tem um dispositivo que vai te chamar durante a madrugada, você vai ter que resolver tal coisa, e tem aquela história, o trabalho vivo como um elemento importante, você tem que resolver problemas. Entendeu? Que isso te leva à discussão de novo sobre trabalho flexível, etc, etc. Mas tem muita coisa ao mesmo tempo acontecendo e que te levando a outras questões. Então eu acho que tem uma dinamização por um lado e tem, digamos assim, a corrente mais tradicional da sociologia do trabalho que está discutindo só a questão de direitos, que também é uma coisa importante, né? Porque afinal estamos perdendo todos, né? Não tem como a gente não... Hoje deve ser aprovado lá. Exatamente. A forma da Previdência, Exatamente. tudo indica. Sabe, então, eu acho que ela teve uma dinamização muito forte. E acho que eu particularmente, não sou suspeito, acho muito instigante você trabalhar essas coisas, porque eu estou trabalhando com vida pessoal também. Eu estou trabalhando com subjetividades, estou trabalhando com emoções, estou trabalhando, enfim, um bando de coisa que é possível você juntar. Uhum. Também entrou na sociologia do trabalho mais a dimensão subjetiva, interacionista, do que aquela consciência de classe. Exato. Aquela coisa mais... mais canônica, né? Classe, pá. Então hoje você tem uma série de outras coisas. Não dá para você estabelecer coisas, causas ou consequências mecânicas. Isso não existe, né? E você vai misturando, né? Com as outras sociologias, com a antropologia, com a psicologia social, você vai dando uma trabalhada conjunta. Pergunta, também fica à vontade se tiver algo a responder ou não, mas dada toda também experiência, né, acadêmica, coordenando projeto, vamos dizer, a área de ciências sociais ou de humanidades em geral, mas ciências sociais em particular, sob ataque, talvez seja uma expressão forte, talvez não seja, mas assim, o presidente, né, Bolsonaro teve o Twitter lá famoso, famoso para nós, né, de abril, em que ele falou que as humanidades, filosofia e sociologia, se for sociologia, não eram, vamos dizer, merecedoras do dinheiro do contribuinte. Ele quer fazer, paga adequadamente, porque não era útil, não era relevante. Mas essa questão da relevância social do nosso trabalho, nosso cientista social, né? Como é que você vê? Você acha que isso ficou dissociado ou não, ou que a gente não... Olha só, você pode ver que esses ataques, eles aumentaram, tá? Mas lembrar que você tem uma declaração do Alckmin dizendo a mesma coisa, que a FAPESP não tinha que ficar financiando a sociologia. Eu acho que essa questão da utilidade da sociologia virou, mexeu, ela volta. Percebe? Por mais consolidada que esteja a nossa disciplina, da relevância que ela... um certo reconhecimento internacional dessa relevância, mas ela sempre entra
entra nessa questão da utilidade, porque ela incomoda sempre, né? É uma disciplina que você pode ver que, independente da sua abordagem, ser mais conservadora, mais progressista, sei lá como você classifique, ela está sempre incomodando. E ela está colocando questões que mexem com interesses. E em um contexto como o nosso hoje, de polarização ideológica, de farta ignorância, percebe? Então, obviamente, você precisa procurar um boi de piranha. A sociologia é ótima para isso. Né? É o boi de piranha que você precisa. Olha, é marxismo cultural, enfim, todos os absurdos que mostram profundamente um desconhecimento. E quando você coloca um presidente que nós temos, um ministro da educação que nós temos, não dá para você esperar muita coisa, entendeu? Mas os efeitos concretos já se fazem sentir em termos de Já se fazem recursos, sentir. Não, bolsas. Com certeza. Com certeza. Eu acho que nós estamos entrando num período obscurantista, entendeu? E que vamos ter que resistir, né? Mas é um pouco como falaram ontem na abertura, né? Os governos passam. Da gente sobreviver, talvez a gente Perspectiva histórica ajuda, essa entendeu? Ajuda. A sociologia está aí, já passamos por outras situações extremamente negativas também. E é mais um momento, eu acho que é um momento da gente reagir, da gente ir à luta, dentro das nossas possibilidades. Né? Deixa eu perguntar também se você participa da Associação Latino-Americana de Sociologia do Trabalho, né? Uhum. E hoje essa questão da internacionalização, essas palavras chave da CAT, dos lugares, a necessidade disso, como é que você vê, e também na tua trajetória, essas relações fora do Brasil? Eu acho que elas são muito importantes, principalmente a latino-americana, né? Que não é tão bem avaliada às vezes. Você pega algumas declarações quando você fala de internacionalização, Estados Unidos e Europa, né? Ocidental. Mas é muito importante. A ALAST, por exemplo, esse ano coincide exatamente, você está vendo, nessa semana, nesses dias, a ALAST em Bogotá. Eu estava também com uma mesa lá, então impossível, né? Coincidiu, não teve como mudar, etc, etc. É muito importante você ter uma troca muito grande, né? E essa troca é fundamental para a gente conhecer o que está se passando efetivamente, não apenas em termos de América Latina, mas de trabalhar conjuntamente com colegas de outros lugares. Então essa internacionalização ela é muito importante. Agora eu acho que essa internacionalização é importante a partir do momento que nós hoje temos uma consolidação nacional da sociologia. Eu acho que isso favorece essa consolidação e a nossa participação fora. Tem aulas também, né? Que é de sociologia. Tem aulas também, que vai ser em Lima. É isso. O Paulo está muito envolvido. Paulo foi presidente da Presidente, né? Foi presidente da ALAS. Entrevistei ele. Isso, para saber. São fundamentais, até para se discutir uma sociologia latino-americana. Né? Se não me engano, acho que o Paulo ontem também falou uma coisa desse tipo. Né? Você pode ver que nos anos 60 e 70 a gente discutia uma sociologia latino-americana e tínhamos um contato que de repente, pum, ela acaba. Mas aí estava no sonho da unidade latino-americana, política, né? Exatamente. Depois isso meio acaba. E eu acho que a ALAS e a ALAST, né, e outras. A antropologia também tem. Tem. Eu acho que isso são coisas importantes para essa internacionalização efetiva. Agora, eu acho que também que essa história da internacionalização ela tem que ser dimensionada. Olha, ok, hoje o que vai favorecer essa internacionalização é o fortalecimento que nós temos da disciplina nacionalmente. Entendeu? É aquela história, não é mais Butantã, Botafogo. Entendeu? É Brasil. Você tem hoje excelentes pesquisadores, sabe, de Boa Vista a Pelotas. Né? Eu acho que isso é um elemento fundamental para qualquer coisa que a gente queira, em termos de inserir a sociologia internacionalmente. Bom, já estamos chegando no final, queria duas perguntas. Uma, tem interesse atual de pesquisa, o que você está fazendo atualmente, né? Eu estou com um projeto universal que eu estou trabalhando com 3 setores produtivos
e tentando mostrar um pouco a dimensão tempo e espaço nesses setores. Tá? Eu estou trabalhando com trabalhadores digitais, continuo, né? São 3 vertentes. É uma pesquisa que eu faço em São Paulo e no Nordeste. Tá? Trabalho com o setor de confecções e questão da informalidade, trabalhando com polos produtivos em Pernambuco, no Rio Grande do Norte, e Feira da Madrugada em São Paulo. Tá? Trabalho com trabalhadores digitais, a questão do espaço, em que medida, digamos assim, o chamado trabalho virtual, ele elimina a questão do espaço físico do trabalho digital. Pesquisa aqui em São Paulo, o estado de São Paulo e o estado da Paraíba, tá? Pegando os 2 estados que mantêm ainda os originais projetos de tecnológicos, né, de parques tecnológicos. E um terceiro setor, que é a indústria automobilística, mas a indústria automobilística, digamos assim, respacializada. Então, pegando fábricas do interior de São Paulo e o caso da Fiat de Pernambuco, aproveitando as equipes daqui e a equipe de lá. Então, a ideia é um pouco em que medida, de fato, o elemento espacial ele altera concretamente a questão do trabalho, em setores absolutamente distintos e relações de trabalho também distintas. É esse projeto que eu estou me dedicando nesse momento. Vamos entender esse mundo do trabalho hoje, né? Exato. E numa perspectiva comparativa que a gente faz pouco, dentro do próprio país. Percebe? Eu trabalhar, por exemplo, na indústria automobilística em Pernambuco, no interior de São Paulo. No geral, está todo mundo trabalhando ABC, ou algum caso, ABC agora Sul Fluminense. Estão pegando coisas um pouco fora. Sabe? Assim, fora, mesma coisa a questão da informalidade, mas polos produtivos informais. Tá? Como é que eles funcionam? Tá? Em que medida, por exemplo, a Feira da Madrugada de São Paulo, que é o grande modelo, você tem já as suas versões, até anteriores à Paulista, em outras regiões do país. E o trabalho digital, que é uma coisa interessante, que você tem empresas, você tem uma ideia, paraibanas, tá, de colegas de universidade que abriram grandes empresas e tal, mas que tem um CNPJ em São Paulo, porque se o CNPJ parece com o Paraíba, você não vai comprar. E eles trabalham para grandes bancos, para empresas estrangeiras, entendeu? Mas o CNPJ paulista termina sendo um elemento fundamental, ou seja, sabe em que medida de fato a hierarquia espacial está sendo modifica, né? Muda. É um pouco essa perspectiva. Bom, tem uma pergunta última que eu queria fazer, que eu sempre faço nesse projeto desde o início, uma curiosidade. Eu peço para as pessoas, os entrevistados, destacarem algum livro, alguma obra, assim, se tiver algo que te marcou muito, uma leitura, alguma coisa, o que é que te vem à mente? Minha mente, claro, você sempre tem a questão de alguns clássicos, né, que te marcam bastante, né, concretamente, e dos contemporâneos, eu gosto muito são tão contemporâneos, tá? Eu gosto muito do Olin Wright, da análise de classe que ele faz, que eu acho que é uma discussão interessante junto com a discussão com Bourdieu sobre classe. Buraoi também, aquele Manufacturing Consent, que eu acho muito legal. Quem mais? E um outro que me fez a cabeça também, que eu gostei muito de ler já há muito tempo atrás, foi o nosso José Sérgio Leite Lopes, também que foi uma inspiração para mim. O Vapor do Diabo? Não, o outro, a tecelagem da aquele nome que eu gostei bastante, que é uma etnografia que ele faz do paulista, que eu gostei muito. Que mais? Eu posso te falar de vários outros que eu gostei bastante também. Já tem 3. Às vezes eu pergunto, a pessoa responde um livro, esse livro. Às vezes é até um romance, é outra coisa. E às vezes a pessoa não consegue
Falar menos de 5, 6. Não, porque eu vou me lembrando, tem vários Isso que tá eu bom. que eu gosto muito. Bom, Jacó, não sei se você tem alguma coisa que gostaria de acrescentar, Não. mas Acho que passamos aqui pela sua fiz então. trajetória e algumas transformações também, né, da sociologia, do mundo acadêmico nesse período.